Boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer português, página 14, tá bom? Lendo o Mundo. Então, olha só a página do Lendo o Mundo. Nesta aula, você vai ler uma entrevista sobre piratas de verdade. Antes da gente ler o texto, vamos ler aqui esse parágrafo e aí a gente começa a fazer a leitura da imagem. Entrevista. Quando lemos histórias de piratas, podemos ficar com impressões de que tudo foi inventado. Mas essa profissão realmente existiu. Para saber mais sobre os piratas da vida real, leia essa entrevista concedida por um especialista. Então, olha só, antes da gente começar a ler essa entrevista que está aí embaixo, nós conseguimos refletir sobre como esse texto está no livro. Então, ó, que tipo de texto é esse quando a gente olha para ele? Por que vocês acham ou imaginam que algumas frases, ó, do texto estão escritas em negrito? Por que vocês acham? E normalmente elas são, ó, com um ponto de interrogação no final, então elas são perguntas. Bom, vamos ler o texto e no final vocês respondem aqui no vídeo para mim o porquê que vocês acham que é escrito em negrito. Então, olha só. Piratas ao mar. O Estadinho conversou com o Marujo, historiador especialista em piratas, Dalton Maziero, para que ele nos contasse alguns segredos dos piratas da vida real. Estadinho, como surgiram os piratas? Dalton Maziero, pirataria é uma das profissões mais antigas que existe. Sim, antes mesmo dos gregos, homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos deles saqueavam com o intuito de investimento financeiro. Roubar era um ofício dos mares. E não era apenas pessoas sem trabalho que faziam isso. Existiam homens com estabilidade financeira que roubavam no mar, com o intuito de ampliarem seus ganhos. Na América, os piratas surgiram com a exploração do continente e a criação das rotas navais de ouro e prata. Então, olha só. Aqui, nessa primeira página 14, nós temos a primeira pergunta, uma imagem do historiador Dalton. Então, olha só que interessante ele respondendo isso. E uma coisa interessante, ó, continente, que é a palavra que vocês podem perguntar sobre continente, que é um território cercado, ó, por oceanos. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Saquear significa roubar, furtar, ok? Uma informação adicional que eu trouxe também para vocês é que o Dalton é formado em História pela PUC e ele é especialista em organização de arquivos históricos. Por isso que ele é considerado um especialista nesse assunto, ok? Ele também é fundador do blog Piratas dos Sete Mares. Ele vive em São Paulo e trabalha com uma confecção de maquetes históricas e arqueológicas, ok? Então, ó, página 15. Continuando a entrevista. Próxima pergunta. E as lendas sobre os bichos marítimos? A maior parte de lendas sobre bichos marítimos provém de acontecimentos reais, que foram apimentados de boca em boca até se transformarem em contos populares, normalmente retratados em pequenos livretos que eram vendidos nas ruas. Moby Dick foi um deles, baseado
no fato real de um ataque de uma baleia cachalote. Muitos dos polvos e lulas gigantes existiam apenas nos mapas antigos para preenchimento dos espaços geográficos, que eram poucos conhecidos. Mas também é verdade que alguns desses animais foram capturados e que apresentavam tamanhos bastante avantajados. Então, olha só, antes da gente ir para a próxima pergunta, a Pro pegou para vocês, ó, a baleia. Essa baleia, ela é um golfinho com dentes. Então, ela é popularmente chamada de baleia porque ela tem um tamanho muito grande, que pode atingir até 18 metros. Então, olha só. Na verdade, ela é um golfinho com dentes, mas ela é popularmente chamada de baleia pelo seu tamanho, tá bom? Ó, peguei também uma imagem do Dalton. Vamos lá, próxima pergunta. Mapas do tesouro existem mesmo? Bem, isso é criação de Stevenson em seu livro, A Ilha do Tesouro. A esmagadora maioria dos piratas eram analfabetos, não sabiam ler ou escrever, muito menos fazer um mapa. A maior parte também gastava o lucro de seus roubos de uma forma muito rápida. Fazer um mapa indicava que guardariam um saque por um longo tempo, o que é pouco provável. Existem sim muitos mapas falsos no mercado, envelhecidos com o famoso X marcando o tesouro. O que eles seguramente faziam era memorizar referências do local, como rios, pedras, árvores, etc. Próxima pergunta. Ainda existem piratas? A prática da pirataria nunca deixou de existir, em nenhum momento da história. Os mares asiáticos, na China, Tailândia, Vietnã, Coreia, sempre foram bastante ativos nesse sentido. Hoje, ganha destaque na mídia um novo e poderoso foco de pirataria, como há muito não se via, a Somália, localizada na África, acima de Madagascar, no leste africano. Esses homens saqueavam todo e qualquer navio que frequenta o Oceano Índico. Pirataria lá é uma forma de sobrevivência. Essas pessoas vivem em povoados e aldeias litorâneas com pouca ou nenhuma infraestrutura. Então, olha só, esse texto é do Piratas ao Mar. Ele foi publicado no Estadinho, por isso que a pergunta é o Estadinho que está fazendo. E o que é o Estadinho? O Estadinho, ele é o suplemento do jornal O Estado de São Paulo. Então, ele é um complemento desse jornal tão famoso. Então, ó, o Estado de São Paulo, ele é uma publicação brasileira considerada uma das mais importantes do país. No site do suplemento é possível encontrar entrevistas, receitas culinárias, dicas de livros, filmes, brincadeiras, peças teatrais e outros conteúdos do interesse de crianças. Então, o Estadinho, ele é voltado para a criançada, ok? Então, vamos lá para a página 16. Vamos descendo. Repensando a leitura. Reflita sobre o texto para conversar com a turma sobre as questões a seguir. A. De acordo com o entrevistado, o que levava os piratas ao mar? Então, ó, lá na entrevista que nós acabamos de ler, nós conseguimos observar a resposta para algumas reflexões da página 16, né? Então, ó, de acordo com o entrevistado, o que levava os piratas ao mar? Então, ó, lá na primeira pergunta, o Dalton já responde, né? Vamos voltar lá. Ele responde aqui, ó.
muitos deles saqueavam com o intuito de investimento financeiro. Roubar era um ofício nos mares e não era apenas pessoas sem trabalho que faziam isso. Existiam homens com estabilidade financeira que roubavam no mar com o intuito de ampliarem os seus ganhos. Então, as pessoas elas iam fazer isso no mar por conta de para ganhar mais dinheiro. Próxima pergunta. Para Dalton, os bichos marítimos existiam realmente? Então, o que ele fala aqui nessa pergunta? Ó, na segunda pergunta. E as lendas sobre bichos marítimos? Então, ele fala, ó, a maior parte das lendas sobre bichos marítimos provém de acontecimentos reais. Então, ó, primeiro ele fala que realmente são acontecimentos reais. Porém, conforme o pessoal vai falando, um vai falando para o outro, eles aumentam mais. Então, acaba virando a verdade é pequenininha e a mentira é enorme. Mas que ele também, embora ele também diz que alguns animais realmente são muito grandes. C. Na Somália, os piratas também saqueavam navios para enriquecer? Então, ó, lá na pergunta, ele faz aqui na última pergunta, né, ó. O novo e poderoso foco de pirataria. Lá, esses homens saqueiam todo e qualquer navio que frequenta. Ó, mas a pirataria lá é uma forma de sobrevivência, diferente da primeira pergunta, que ele fala que as pessoas, mesmo quem já tem dinheiro, quem já tem um emprego, procura enriquecer. Já lá é uma forma de sobrevivência. D. Que diferenças você pode perceber entre os piratas das histórias que você conhece e os piratas reais? Então, ó, é uma resposta pessoal essa D. Então, ó, o que vocês conseguem observar e identificar de semelhança ou diferença dos personagens reais para os personagens que são apresentados em filmes, histórias infantis, enfim. 2. Vamos lá para 2. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Antes mesmo dos gregos, homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos deles saqueavam com o intuito de investimento financeiro. A palavra deles está substituindo outra palavra que já tinha sido usada. Qual? Então, ó, antes mesmo dos gregos, homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos deles quem? Dos homens, saqueavam com o intuito de investimento financeiro. Então, ó, ela está sendo substituída pela palavra homens. B. Por que você acha que Dalton usou uma palavra diferente para falar da mesma coisa? Então, lembra que a gente viu no primeiro bimestre, a gente já começou a ver sobre os pronomes? Então, é exatamente para que os pronomes também servem? Para que a fala não fique repetitiva. Então, imagina como que ia ficar se ele não tivesse substituído. Antes mesmo dos gregos, homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos homens saqueavam com o intuito de investimento financeiro. Ao invés dele colocar homens novamente, ele substitui pela palavra deles, ok? Então, agora, página 17. Questão de opinião. Na entrevista, Dalton conta que as lendas sobre bichos marítimos surgiram porque as pessoas iam, entre aspas, apimentando acontecimentos reais, quando recontavam essas histórias. Em sua opinião, por que as pessoas gostam de criar novos detalhes e exagerar ao contar alguma história?
Então, é uma resposta pessoal. Por que vocês acham que as pessoas fazem isso? Já existe uma história e eles aumentam aquela história, criando novos detalhes e exagerando a mesma. Responde aqui no vídeo para Pro. Por dentro do texto, assinale as alternativas que trazem características observadas na entrevista que você leu. Então, a gente vai assinalar qual que tem a ver com o que a gente acabou de ler, tá bom? Então, a primeira. O repórter apresentou o entrevistado ao leitor antes de fazer perguntas? Então, vamos lá na entrevista. O Estadinho conversou com o Marujo, historiador, especialista em piratas. Então, aqui ele já tá escrevendo quem que é esse especialista, né? Um Marujo, historiador, especialista em piratas da Alto Mazeiro, para que eles contassem alguns segredos do pirata. Então, ele apresenta quem é o entrevistado. Então, marquem o X. Próxima. O assunto principal da entrevista foram as lendas sobre os bichos marítimos? Não, os bichos marítimos foram o quê? Apenas uma pergunta, não o assunto principal. O assunto principal foi os segredos que os piratas tinham. Terceira, o entrevistado faz uma crítica ao modo como costumavam se tratar os piratas? Não, né? Em momento algum ele critica nenhuma ação, desde os piratas que saqueiam por investimento até os piratas que praticam para a sobrevivência. Então, em momento algum, ele faz alguma crítica. Quarto, as perguntas feitas pelo entrevistador ajudam a guiar o que foi dito? Sim. Quando a gente tem perguntas, quando o entrevistador ele faz pergunta, ele direciona o que o entrevistado irá responder. Então, X também aí. Próxima. O entrevistador apresentou sua opinião pessoal sobre o pirata? Não. Não, ele só foi perguntando para a entrevista, sem colocar uma opinião pessoal. E última, o entrevistado expôs diferentes motivos pelos quais algumas pessoas se tornam piratas? Sim, uma pelas riquezas, outros pela sobrevivência. Enfim, em geral, as entrevistas têm um tema específico que guia todas as perguntas. A resposta dos entrevistados podem nos trazer novas informações e ampliar nossos conhecimentos, que foi o que aconteceu, né? Com a resposta dele, nós conseguimos ampliar nossos conhecimentos sobre os piratas, né? Então, aqui a gente fez até a página 17 de português, combinado? Então, eu espero que vocês tenham feito junto comigo essas páginas e nós nos vemos na próxima aula, combinado? Então, um super beijo, uma ótima semana e até amanhã!